Profecia do cisma na Igreja, pós-Sínodo da Amazônia, urgente mensagem de La Salette. Toda esta profecia do grande cisma na Igreja é, na verdade, composta por um conjunto de profecias de Nossa Senhora, santos e até papas. Poderia citar vários exemplos que inclusive possuem aprovação eclesiástica. Citarei alguns, para demonstrar o atual quadro que se tornou mais alarmante depois do encerramento do Sínodo Pan-Amazônico, mais conhecido por Sínodo da Amazônia. Isto devido a um fato, no mínimo, preocupante, que é a lamentável redação dos bispos pós-sínodo, porque a mesma possui pontos realmente duvidosos e que vão contra a doutrina milenar da fé católica. Mas antes vou destacar a visão do Papa Leão XIII. Em 1886, o Papa Leão XIII instituiu o que mais tarde ficou conhecido como orações leoninas, feitas após a missa. Essas orações incluem a famosa oração ao arcanjo São Miguel. Não se sabe muito qual é a sua origem, mas muitos historiadores acreditam que o Papa Leão XIII teve uma visão profunda e depois escreveu a oração. De acordo com Kevin Simons, autor do livro O Papa Leão XIII e a Oração a São Miguel, a visão provavelmente ocorreu entre 1884 e 1886, durante a celebração de uma Santa Missa. Vários documentos dizem que o Papa Leão XIII teve uma mudança visível no aspecto do seu rosto durante a visão e afirmam que sua face estava pálida e com feição de medo. Um cardeal, que conhecia o secretário particular do então pontífice, explica que o Papa Leão XIII realmente teve uma visão de espíritos demoníacos que estavam se reunindo em Roma e que a partir dessa experiência surgiu a inspiração da oração a São Miguel, a qual o Papa ordenou que toda a Igreja rezasse após as missas. Focando e resumindo, o Papa Leão XIII teve uma visão entre um diálogo místico de Jesus e Satanás, e a conclusão desta conversa transcendental teve como resultado que Jesus permitiu que o demônio teria um século para tentar destruir a Igreja de dentro para fora, quer dizer, através das próprias almas consagradas ao serviço do Senhor. Estudiosos da própria Igreja sempre explicaram que Jesus deixou isto acontecer para provar a fidelidade dos seus filhos e filhas da Santa Igreja. Agora trechos da tão aterradora mensagem de Nossa Senhora nas aparições em La Salette, que diz muito da realidade que vivemos em nosso tempo. Nossa Senhora confiou uma mensagem aos videntes Maximino Giralt, 11 anos, e Melania Calvat, 15 anos, em sua aparição em La Salette, na França, em 19 de setembro de 1846. No início da aparição, ambos viram a Santíssima Virgem sentada sobre uma enorme pedra. Ela tinha o rosto entre as mãos e chorava amargamente. As duas crianças foram até a Bela Senhora, que não parava de chorar. A Virgem Maria explicou a Maximino e a Melania que chorava pelos pecados da humanidade e que deveríamos rezar para que o braço de seu filho Jesus não pesasse sobre a terra. Além da mensagem confiada aos dois videntes, pedindo oração e penitência pela humanidade, a Mãe de Deus confiou a Melanie um segredo que deveria ser revelado somente em 1858. Em 1852, o Papa Pio IX aprovou a aparição e reconheceu a origem celeste da mensagem. O Papa Leão XIII, vejam, o Papa que teve a visão mística, também reconheceu e apoiou a mensagem de La Salette, e o Papa João Paulo II considerou-a como o coração das profecias de Maria. Num primeiro momento, Nossa Senhora fala da infidelidade de muitas almas consagradas a Deus. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornar-se-ão cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo o meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas.
pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai, eterno, em favor do mundo. Depois a Virgem Maria profetizou sobre a família e a sociedade, e quais os males que se seguirão. Destas profecias apresento aquelas que são mais significativas e que dizem respeito também ao nosso tempo. Diz Nossa Senhora: os chefes, os condutores do povo de Deus, negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências, transformando-se nessas estrelas errantes, que o velho diabo arrastará com a sua cauda para fazê-las perecer. Os maus livros abundarão sobre a terra e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Deus vai golpear de modo espantoso. Ai dos habitantes da terra! Aqui faço uma observação, e podemos encaixar os segredos de Medjugorje, que na sua maioria serão profecias punitivas. Deus vai esgotar sua cólera e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Toda ordem e toda justiça serão calcados aos pés. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. Os governantes civis terão todos um mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo e a toda espécie de vícios. Os maus estenderão toda a sua malícia. Até nas casas as pessoas matar-se-ão mutuamente. Os justos sofrerão muito. Suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e pedirá minha ajuda e intercessão. A mensagem de Nossa Senhora em La Salette certamente não se dirigia somente às pessoas daquele tempo, pois muitas das suas profecias estão acontecendo em nossos dias. Por isso, sejamos obedientes à Santíssima Virgem, façamos orações, jejuns e penitência, na intenção dos sacerdotes, religiosos e religiosas, de todas as almas consagradas a Deus. Façamos o mesmo também pelos nossos governantes, pela nossa sociedade e pelas famílias. Também destaco esta parte profética de La Salette. Roma perderá a fé e será sede do Anticristo. O apelo da Virgem Maria é especialmente para aqueles que São Luís Maria Grignon de Montfort chamou de verdadeiros apóstolos dos últimos tempos, a quem o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas e vencer as insídias do inimigo. Notem a importância da consagração a Nossa Senhora através do aprovado método São Luís Montfort. Sobre este ataque do inimigo à Igreja, destaco mais uma vez. Em 1989, numa mensagem ao padre Stefano Gobbi, Nossa Senhora repetiu: naquela ocasião, em Fátima, eu predisse os tempos da perda da verdadeira fé e da apostasia, que se difundiria por toda a Igreja. Eu predisse os tempos da guerra e da perseguição à Igreja e ao Santo Padre, por causa da difusão do ateísmo teórico e prático e da rebelião da humanidade a Deus e a sua lei. Eu predisse o castigo e que, por fim, o meu coração imaculado triunfará. Preciso também lembrar mais uma vez que o Papa Bento XVI, em visita ao Santuário de Fátima, Portugal, em maio de 2010, afirmou que estão equivocados aqueles que pensam que a mensagem de Nossa Senhora de Fátima terminou. O Papa Bento disse ainda naquela oportunidade que a mensagem de Fátima é dirigida a todo o mundo, a todos os papas. Para ele, a mensagem tem uma validade eterna e se refere aos sofrimentos da Igreja em todos os tempos. Agora, alguns trechos importantes das profecias da beata Ana Catarina Emmerich, uma religiosa agostiniana alemã, grande mística da Igreja. Em 1820, vejo mais mártires, não agora, mas no futuro. Eu vi a seita secreta implacavelmente minando a grande Igreja. Perto deles eu vi um monstro horrível chegar a partir do mar. Em todo o mundo, pessoas devotas e boas, especialmente o clero, foram perseguidas, oprimidas e colocadas na prisão. Eu tive a impressão de que eles iriam se tornar mártires um dia.
Quando a igreja tiver sido em grande parte destruída pela seita secreta, e quando apenas o santuário e o altar estiverem de pé, eu vi os destruidores entrarem com a igreja e a besta. Vi a igreja dos apóstatas crescer enormemente. Vi as trevas que partiam dela e se espalhavam em redor. E vi muitas pessoas abandonar a igreja legítima e dirigirem-se a outra igreja, dizendo: lá tudo é mais agradável, mais natural e bem acomodado. Formou-se um corpo, uma comunidade fora do corpo de Cristo, que é a igreja, uma falsa igreja sem redentor, na qual o mistério não é ter mistério. Não posso encontrar palavras para descrever a ação terrível, sinistra, mortífera desta falsa igreja. Vi muitas abominações com grande detalhe. Vi a igreja oprimida e reconheci Roma e a sua decadência interior e exterior. Eles construíam uma grande igreja, estranha e extravagante. Todo mundo tinha que entrar nela para unir-se e possuir os mesmos direitos. Tinha que haver também um papa, mas que não possuísse nada e fosse um assalariado. Tudo estava preparado de antemão e muitas coisas estavam já realizadas. Mas no lugar do altar não havia mais que desolação e abominação. Vi que a igreja de Pedro será sacudida pelo plano de uma seita, que é esta falsa igreja. Quando estiver próximo o reino do anticristo, aparecerá uma religião falsa que estará contra a unidade de Deus e de sua igreja. Isto causará um cisma maior do que qualquer outro já havido no mundo. Em sintonia estão as aparições de Akita, Japão, para a irmã Agnes Sasagawa, em 1973. Nossa Senhora profetizou: o diabo se infiltrará até mesmo na igreja, de tal modo que haverá cardeais contra cardeais e bispos contra bispos. Serão desprezados os padres que me veneram, e terão opositores em todos os lugares. Haverá vandalismos na igreja e nos altares. A igreja estará cercada de asseclas do demônio, que conduzirá muitos padres a lhe consagrar a alma e abandonar o serviço do Senhor. Mas o que está acontecendo na igreja do Senhor hoje? Infelizmente, após o Sínodo da Amazônia, o documento final, redigido pelos bispos envolvidos nele, elencaram 120 itens, e alguns, segundo minha análise, são heréticos e contra a doutrina católica. Cito alguns exemplos de forma sintetizada, que são realmente preocupantes, isto para dizer o mínimo. Primeiro, introdução de ritos indígenas na liturgia católica. Destaco que esta é uma análise essencialmente religiosa e de maneira nenhuma deseja desrespeitar o povo indígena, mas alertar que não podemos, como católicos, aceitar esta adequação de ritos na Santa Liturgia. É inconcebível que após de mais de 2000 anos de igreja isto ocorra. Com respeito, mas penso que cada um com as suas crenças e seus ritos respectivos, certo? Outro ponto. A liberação dos ministérios para as mulheres. E o que isto quer dizer? Que as mesmas poderão se tornar diaconisas, assim como os diáconos permanentes. Mais uma vez, tenho cuidado de salientar que aqui não se trata de nenhuma espécie de preconceito contra as mulheres, mas novamente de tradição milenar católica, onde a mulher tem sim seu espaço e valor em várias funções na igreja, mas não a ministerial, porque foi desta maneira que o Espírito Santo guiou até aqui a Santa Igreja. Outro item da redação: a ordenação de homens casados para o ministério sacerdotal. É sabido que na Igreja do Oriente isto é corrente, mas na Igreja Ocidental o celibato cumpre seu papel e sempre foi zelado por causa do seu imenso valor pastoral para a vida de doação de que precisa o sacerdote. Mais uma vez, nada contra os pais de famílias indígenas, e é para isso que existe o diaconato, certo? Existem muitos itens para elencar, mas cito ainda a divindade indígena, denominada de Pachamama, que está ligada, segundo seus costumes, à fertilidade da Mãe Terra. Durante o sínodo foi mostrado nas mídias todos os fatos catolicamente inaceitáveis, por exemplo, no jardim do próprio Vaticano, isto é, idolatria de uma imagem pagã dentro da sede de Pedro. Novamente friso que a Igreja respeita e sempre respeitou
qualquer crença e cultura, e penso que continuará assim, mas cada um no seu espaço. Levar isto para dentro do orbe católico é uma idolatria inconcebível, na minha avaliação como simples leigo. Nisto dou parabéns ao nosso valente e santo bispo emérito da prelazia de Marajó, Dom José Luiz Ascona Hermoso, que pronunciou-se repetidas vezes, antes, durante e depois deste sínodo da Amazônia. Dom Ascona criticou desde o começo o chamado Instrumentum Laboris, o documento que serviu de base para as reflexões do sínodo da Amazônia, e alertou dizendo: a ausência alarmante do tema da cruz nos levanta suspeitas fundadas sobre a condição cristã do mesmo. Cristo crucificado não é proclamado nem lembrado uma só vez neste instrumento de trabalho. Dom Ascona, dentre tantas oportunas, sábias e santas observações, recordou como se pede na oração da Ave Maria, que a Virgem rogue por nós pecadores, ou seja, nós nos reconhecemos pecadores e não podemos ser como transparece às vezes no instrumento de trabalho e até mesmo no documento final do sínodo sobre as culturas indígenas, como se não tivessem pecado, como se pudessem ser transmitidas a toda a humanidade, sem serem batizadas pela fé e pela purificação, pela cura do Verbo de Deus. Sobre a imagem de Pachamama, resumindo, Dom Ascona, como se diz popularmente, colocou os pingos nos is. Não desrespeitou as crenças dos índios, mas em suma nos disse que jamais poderia ter sido realizado aqueles rituais idólatras e pagãos dentro do âmbito católico, ainda mais no Vaticano, durante um sínodo, e evidenciou a Santíssima Virgem Maria de Nazaré como a nossa autêntica mãe espiritual, a qual recebemos esta maternidade espiritual de Jesus aos pés da cruz, e que nos socorre nos tempos de penúria. O bispo Dom Ascona lembrou recentemente algo decisivo e que devemos aguardar em oração e vigilância, como nos pede Jesus no Evangelho, porque esta redação final feita pelos bispos envolvidos foi entregue ao Papa Francisco, que terá alguns poucos meses ou dias para de fato finalizar este sínodo, que ocorreu entre os dias 6 e 27 de outubro, no Vaticano. Resumindo, estamos nas mãos do Papa. A princípio, não posso negar, teríamos que estar tranquilos, porque o sucessor petrino está ali para salvaguardar a doutrina, os valores e as santas tradições milenares da Igreja Católica. Como foi citado no outro vídeo, existe sim uma vertente de discernimento que segue esta serenidade que confia que o Papa irá indeferir em sua chamada exortação pós-sinodal tudo aquilo que não está de acordo com a fé católica, em especial, neste caso, por exemplo, as funções eclesiais e os ritos tradicionais. Mas, por outro lado, confesso que estou dividido e preocupado, pois durante as atividades e demonstrações culturais e espirituais em Roma durante o sínodo, o Papa não fez nada para se opor. Por isso, a situação é extremamente delicada, porque podemos estar às portas da confirmação de o começo de um cisma acentuado, então a chamada profecia do grande cisma na Igreja, iniciando-se. É sabido que na história da mesma já ocorreram cismas, que são períodos de divisões entre conceitos doutrinais, mas a chamada profecia do grande cisma na Igreja, na minha análise, ainda não tinha um sinal de alerta tão forte. E será a confirmação definitiva das profecias citadas, como as de Nossa Senhora em La Salette, ao Padre Gobi, a irmã Agnes Sasagawa e as da beata Ana Catarina Emmerich, dentre outras. A tão profeticamente citada Igreja Falsa, que de certo modo já coexiste no interior da Igreja verdadeira, pode, não estou afirmando, emergir mais visivelmente. Por outro lado, em Medjugorje, onde o céu toca a terra há mais de 38 anos, vejam que todo dia 2 de cada mês Nossa Senhora aparece a Miriana e pede para rezar pelos ateus e muitas vezes pede para rezar pelos sacerdotes. Inclusive na mensagem mais recente, do dia 2 de novembro de 2019, está aqui no canal, Nossa Senhora pediu mais uma vez para nós sermos apóstolos do seu amor e não julgar ninguém. Atualmente, até o Ivan Dragicevic, notem nas mensagens das aparições extraordinárias, como Nossa Senhora nos pede para rezar pelo clero
e isso tem seu significado coerente com a mudança radical desses últimos acontecimentos. Entretanto, na minha ótica, analisando agora a outra vertente de discernimento, e este canal é para dissecar todas as linhas proféticas e as suas análises, respeitando todas que sejam divergentes, porque a verdade somente Deus sabe. Mas penso que estamos sob o século do ataque satânico à Igreja, conforme a visão mística do Papa Leão XIII. Embora tenha ocorrido num tempo distante, estamos vivenciando tudo que foi predito, anexando as profecias citadas, em especial La Salette, porque nessa profecia Nossa Senhora não predisse somente um grande cisma na Igreja, mas uma sociedade totalmente perdida e afastada dos valores cristãos. E o que vimos hoje no mundo? É só olhar os noticiários. Lembro mais uma vez que o sínodo só terá seu final definitivo após o documento papal, a chamada exortação pós-sinodal. Mas e se adentramos neste período profético de um grande cisma, o que fazer? Serenidade, oferecer penitências e rezar mais. Procurar exercitar as virtudes teologais da fé, esperança e caridade. Quer dizer, crer mais firmemente em Deus, esperar o melhor, porque já sabemos que a vitória será dele, e responder com amor, sem alimentar o ódio de nenhuma forma, fazer como Jesus nos ensinou, a não jogar pedras, mas perdoar e prosseguir, pedindo a luz do Espírito Santo. Por fim, digo que mesmo assim não é errado estar preocupado com esta situação. Eu estaria mentindo se dissesse que não estou. Mas isto demonstra o amor a Jesus e à Igreja. E na minha análise, as perspectivas são realmente apreensivas. Como estudioso da linha profética, penso que ninguém pode negar a gravidade do momento e que, dependendo dos próximos acontecimentos eclesiásticos, poderemos sim estarmos diante do profetizado grande cisma. Afinal de contas, repito, são muitas as profecias existentes sobre esta parte dolorosa da linha escatológica. Mas veja bem, este canal é sobretudo apostólico e analítico, atento a cada dolorosa parte profética que já estamos vivendo, mas também se destina a ser um canal ativo e de serviço, durante as piores profecias a nível mundial que ainda virão. Destaco esta questão porque existem fiéis, por exemplo, agora, se deixando levar pela desmotivação, até dizendo de não irem mais na missa, e isto é um engano gravíssimo, porque Jesus e Maria não têm culpa destes cismas e desobediências da doutrina católica. Primeira razão suprema para isso, porque Jesus afirmou no Evangelho que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a sua igreja. Logo, o inimigo será derrotado e a falsa igreja profetizada não subsistirá a verdadeira igreja de Cristo, pois ela vencerá. Segunda razão, se o inimigo penetra em partes da igreja, por outro lado, ele não consegue entrar nos sacrários e Jesus, em momentos como este, não pode ficar mais abandonado do que já está. Na minha simplória ótica, repito como leigo, a reação deve ser positiva, isto é, contrária, não virar as costas para a igreja, fazer o que Nossa Senhora pede, que é não julgar, porque a igreja é composta de seres humanos, rezar pelo clero e pelo Papa redobradamente, viver os sacramentos e fazer visitas frequentes a Jesus vivo nos sacrários, no Santíssimo Sacramento. No mais, tenha certeza de que continuarei atento aos fatos e não damparei, como se diz, o sol com a peneira, mas não podemos deixar de expressar os repetidos pedidos de apelos de oração por toda a Igreja e o mundo, feitos por Nossa Senhora. De uma coisa eu tenho certeza e creio, que junto com ela, fazendo o que a Mãe do Céu pede, passaremos por todas as provações, desertos e fases mundiais das profecias, porque Nossa Senhora deseja conduzir-nos pela mão. Maiores informações e detalhamentos sobre este preocupante momento na live do dia 8 de novembro, às 20 horas. Não perca! Será sorteado também mais um lencinho que tocou nas lágrimas milagrosas que vertem da estátua de Cristo ressuscitado em Medjugorje. Para concorrer, basta estar inscrito no canal e comentar este vídeo aqui, ok? Inscreva-se neste canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços,
Paz e bem e sigamos unidos.